Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de produção textual, português, tá bom? Vamos continuar o nosso livro, onde estávamos na última aula. Falamos aí sobre a questão das variações linguísticas, falamos sobre a mudança no dialeto e hoje vamos finalizar esse assunto da variação linguística e dessas mudanças que ocorrem dependendo da região, do local onde a pessoa reside. São vários os aspectos que podem influenciar nessa mudança, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, primeiramente espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana e já estou com saudades de vocês, espero logo vê-los para que nós possamos voltar à nossa rotina, né, nossa normalidade, mas para isso todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Cada um ficando em casa, cada um aí tomando os cuidados necessários para que possamos voltar a ter mais um período normal, né, sem essas dificuldades. E eu estou com saudades de vocês, né? Espero que possamos nos ver o mais rápido possível. Beleza, gente? Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, produção textual, vamos estudar hoje. Abram os livros de vocês na página 45. Livro grosso de português na página 45. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Livro grosso de português, página 45, tá bom? Bom, pessoal, página 45, estudo de variação linguística. Abram aí, por favor. Vou abrir aqui no meu também. Pronto. Ainda falamos aí sobre preconceito linguístico, a gente vai entender aí o que é que a variação linguística tem a ver com o preconceito linguístico, tá bom? Então vamos lá, a gente tem aqui uma imagem de um sacolé, ó, dependendo da região, a gente tem aí várias formas de se referir ao mesmo. Primeiro, professor, o que é a variação linguística? Vocês certamente já sabem o que é o preconceito linguístico. Nós já trabalhamos isso aqui em sala também, não apenas aqui nas aulas gravadas, mas também já trabalhamos isso em sala. Preconceito linguístico é a não aceitação de uma forma diferente de falar. Quando nosso amigo, né, o amiguinho ou amiguinha fala de uma forma diferente e às vezes a gente acaba julgando o falar daquela forma. Então, isso aí é um exemplo de preconceito linguístico, que já foi tratado nas aulas anteriores, já tem pleno conhecimento disso. Agora a gente vai ver a questão da variação linguística. Não é parecido com o preconceito linguístico, é totalmente diferente, porque o preconceito linguístico ele é uma forma de discriminação, tá? É você está discriminando a pessoa. Já a variação é algo inerente à língua, é algo que acontece com todos os idiomas, não apenas o português, mas qualquer outro idioma, em qualquer outro idioma isso vai acontecer, tá bom? Então, professor, o que é essa variação linguística? Vou mostrar para vocês aqui agora, tá?
Pronto. Presta atenção aqui nesse slide aí que a gente vai ver agora. Variação linguística. Vamos lá, o que é isso aí? A variação linguística é a possibilidade de um vocábulo adquirir várias formas dependendo de vários fatores, como região, cultura, classe social, etc. Exemplo, no Nordeste a gente diz picolé, no Sul, no entanto, a gente diz sacolé. Então, isso é um exemplo prático e simples de uma variação linguística presente aqui. A gente tem aqui muita variação linguística regional. Vocês vão entender aí o que é isso. É quando existe uma mudança no vocábulo dependendo da região onde a pessoa reside. Aqui no Nordeste, ó, picolé. A gente vai ver também que tem macaxeira, né? Que em outros locais a gente fala aipim, né? Não sei se é no Sul ou se é Minas Gerais, não sei. Né? Em alguns locais a gente fala aipim, dependendo da região onde você estiver residindo. Tá bom? Então, aqui são os tipos de variação linguística. Temos a variação regional, que também é chamada de variação geográfica. Temos a variação histórica, temos a variação sociocultural e a variação situacional. Ou seja, existem várias formas de variações linguísticas. Elas podem variar de acordo com vários aspectos, tá? Um deles é o aspecto regional. Que aspecto regional, professor? Explique isso aí. A variação regional, pessoal, é aquela variação que considera todas as características da fala relacionadas à região onde o indivíduo reside. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, um exemplo de variação regional seria o que eu acabei de falar, da questão do picolé, sacolé, chup-chup, din-din, né? Dependendo do local onde você reside, vai haver essa mudança na forma de se referir àquela mesma coisa. E é bom a gente mencionar aqui que não é porque ele fala diferente que está certo. Não, tá? Não é porque ele fala diferente que está certo ou que está errado. Tá bom? Cada pessoa, cada região tem a sua maneira específica de se comunicar. Por isso a gente não pode dizer se é certo ou errado. Não, não existe certo e errado. Tá? É bom a gente deixar isso bem claro para vocês. Variação histórica tem referência com a história, né? A variação que considera o tempo de uso da língua. Todas as línguas mudam ao decorrer do tempo, o que causa uma variação histórica. Como assim? A gente vai ver aí nesse slide um exemplo que, dependendo do tempo, né, onde o português é falado, várias palavras mudaram. Hoje, por exemplo, a gente não usa mais o vós, a gente usa vocês. Não usa mais o vós, agora é vocês, tá? O que é uma variação linguística histórica. É uma variação histórica que mudou de acordo com o uso da língua. Hoje ninguém mais ouve esse vós. Esse vós aí ele está quase que extinto, né? Podemos dizer assim. Variação sociocultural. Variação relacionada à classe social do indivíduo, que influencia na forma como o mesmo se expressa e utiliza as palavras devido a vários fatores educacionais e financeiros. Ou seja, pessoal, a variação sociocultural é aquela relacionada à classe social da pessoa. Como assim da classe social da pessoa, professor? Uma pessoa que ela tem uma condição financeira melhor, ela vai conseguir entrar em locais melhores, vai conseguir ter acesso a locais melhores, escolas melhores, né, mais acessíveis, que tenham todos os recursos que elas precisam. E as pessoas que não têm tanta condição, elas vão entrar em uma escola também que não tem tanta condição, que vai causar uma diferença aí no desenvolvimento da criança, especialmente na fala. Até também são os locais que essas pessoas frequentam, né? Se for, por exemplo, em um local muito formal, muito chique, né? Você vai ver que as pessoas falam de forma mais formal. Enquanto, por exemplo, quando você está aí com seus amigos, no nosso bairro, a gente normalmente ouve as pessoas falarem algumas palavras diferentes. Não é que seja errado, é diferente. Então, a variação sociocultural, ela está relacionada a isso. Tá? É a condição social e cultural da pessoa, onde ela reside. É claro que uma pessoa que reside em Boa Viagem, no centro de Boa Viagem, mora num apartamento de luxo, ela vai falar diferente de quem mora
em um subúrbio, né, gente? Isso é óbvio, né? Não há o que contestar isso. Não quer dizer que ela esteja falando da forma correta e nós estejamos falando da forma errada. Não tem nada a ver com isso. É apenas a forma de se comunicar que vai mudar, porque vai ter que se adequar à situação. O nosso idioma, ele se adequa às situações diversas. Variação situacional, é aí que é uma das mais importantes. Ó. É a variação que ocorre dependendo da situação comunicativa. Por exemplo, ambientes formais, informais, familiares, corporativos. Dependendo da situação comunicativa, ou seja, dependendo de onde você estiver, de onde você estiver falando, você vai ter que adaptar o seu discurso àquilo, para que fique coerente ao local onde você quer se comunicar. Por exemplo, você não vai chegar numa entrevista de emprego e vai falar, pô, mano, eu quero essa vaga aí, velho, porque eu tô precisando. Você não vai falar isso. Imagina, chegar na entrevista de emprego, bom dia, senhor, como é seu nome? Meu nome é David, por que você gostaria de se candidatar a essa vaga? Pô, mano, é que eu tô precisando, tá ligado, velho, pagar uns negócios aí. Você não vai falar dessa forma, gente. Você não vai. Essa forma, se ele ou alguém ouviu você falando dessa forma, vai pensar que você não tem educação, que você não sabe diferenciar. Dessa forma, eu falo assim também, mas em ambientes apropriados para isso, em locais apropriados, tá? Não vou chegar e falar em todo canto isso, não. Tem que ser o local apropriado para que eu possa me comunicar daquela forma, tá bom? Por exemplo, com meus amigos, com a minha família, aí sim eu vou falar desse jeito, tá? Mas fora isso, não, eu vou falar de forma formal, normal, de forma que todos consigam me compreender, tá bom? Então, esse é um exemplo de variação situacional. Você vai adaptar a sua forma de falar à situação comunicativa, a situação ali que está. Se você está na entrevista de emprego, se você está conversando com seus amigos. Da mesma forma que não é certo você falar assim em entrevista de emprego, também não seria apropriado você chegar para os seus amigos e falar, vós estáis muito elegantes hoje. Não faz sentido vocês falarem isso, tá? Por exemplo, por obséquio, vós podeis, não faz sentido vocês falarem isso, porque vocês estão em um ambiente informal com os amigos de vocês. Então não precisa vocês falarem, a menos que os amigos de vocês também tenham o costume de falar dessa forma, né? Aí tudo bem, aí é um caso à parte. Mas se não for isso, o ideal é que vocês se comuniquem da forma que vocês estão mais acostumados, dependendo do ambiente onde você estiver. Tá bom? Aqui temos alguns exemplos dessas variações. Temos exemplo da variação regional, variação geográfica, né? Onde eu já exemplifiquei para vocês. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente nós dizemos picolé, macaxeira, né? No Sul, no entanto, dizemos sacolé ou aipim, né? Dependendo do local. Aipim, macaxeira e sacolé, mesma coisa que picolé. Apenas uma mudançazinha. Variação histórica. Antigamente a gente utilizava o tu e o vós. Hoje ambos são substituídos por você e por vocês. Você e vocês. Antigamente era tu és meu amigo, né? Vós sois meus amigos, né? Todo mundo falava assim. Hoje em dia ninguém nem lembra mais desse vós. Esse vós ele está quase extinto aí. Ninguém lembra mais desse abençoado, tá? O que é normal porque aconteceu uma variação histórica, tá bom? Tu e vós agora passa a ser você e vocês. Variação sociocultural. Pessoas que têm mais escolarização tendem a ter um desenvolvimento linguístico melhor do que aquelas que não tiveram. É claro, né, pessoal? É a mesma coisa que a gente comparar uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina que tem os equipamentos, certamente ela vai preparar os alunos melhor, né? Ela vai conseguir dar mais forma do aluno entender aquilo. Já uma que não tem os equipamentos, né, o aluno não vai conseguir absorver tudo. A mesma coisa é a questão sociocultural, tá? Se a pessoa tiver uma condição financeira melhor, ela vai conseguir investir mais em educação, tá? Não é que ela vai ser mais inteligente, não, mas é que ela vai conseguir ter mais contato com o idioma
Isso vai fazer com que ela absorva mais do que a outra, tá bom? Por isso que é importante a gente estudar para que a gente consiga também absorver esse mesmo nível de conhecimento que essas pessoas, tá bom? E a variação situacional, como eu já estou falando, né? Como eu já falei, eu coloquei um exemplo aí, como eu já falei, ambiente formal e ambiente informal. Um exemplo dessa situação é, no ambiente formal, estou a aguardar o lançamento da nova proposta sugerida por vocês. Vejam que a forma como essa pessoa se expressa é bem formal, é bem, sabe, de acordo com a situação. Já o ambiente informal é o que a pessoa fala, estou esperando tu mandar a proposta lá da reunião. Qual foi o que saiu mais formal e qual foi o que saiu menos informal? O mais formal, é claro que foi estou a aguardar, o que seria apropriado para, por exemplo, uma empresa, né? Se tiver em empresa, se tiver em uma reunião importante, né? Um congresso. Já o outro, estou esperando tu mandar a proposta lá da reunião. Isso aí a gente percebe que é mais para um caso ordinário, um caso usual, onde você não precisa fazer muito uso da língua de forma bonita, né? Você precisa apenas se expressar. Então, da forma mais prática e mais clara possível de se expressar, tá bom? Pronto, então a gente finaliza aqui. Então, deixa eu mostrar agora para vocês aqui no livro. Pronto. Aqui alguns exemplos de variação linguística regional, sacolé, geladinho, lili, etc. Primeiro, como se chama esse tipo de sorvete na sua cidade? Resposta pessoal. Como é que se chama na cidade de vocês aí, gente? Aqui, pelo menos, eles chamam de picolé, dudu, né? Pode ser também. Segundo, o texto retrata uma forma de variação linguística portuguesa. Você conhece outras formas de variação? Quais são as outras formas de variação que a gente acabou de ver, pessoal? Você algum dia se deu conta de que ninguém fala da mesma forma? No nosso cotidiano isso fica bem claro, o tempo inteiro. Estamos mudando nossa forma de nos expressar. Por exemplo, falamos de maneira diferente com nossos amigos, com a vovó, com o titio, com a diretora da escola, com o entregador de pizza e etc. E não é só isso. Falamos também de acordo com a nossa classe social, com o local onde vivemos e com a nossa idade. Assim, apesar da nossa língua materna ter apenas um nome, português, ela não é uma só. Ela é infinitamente diversificada. É como se o português fosse composto de várias línguas. Exatamente, é como se o português ele fosse uma junção de vários idiomas, tá bom? Porque existem várias formas de utilizar, de se comunicar no português, tá? É uma coisa muito interessante aí a se estudar. Aqui é a explicação, né, que eu já dei para vocês. Chamamos essa diversidade de línguas de variação linguística, um fenômeno que não acontece apenas com o português. Todas as línguas estão em constante mudança, variação tanto ao longo do tempo quanto durante o dia. Por exemplo, você sabia que no século XV, XVI dizia-se fro e não flor? Como somente os nobres falavam fro, esta era a forma considerada correta, enquanto a forma flor, falada pelo povo, era errada. Hoje, entendemos que não existem formas certas ou erradas. O que existe é variação. Todas as formas variantes de uma língua são igualmente ricas e expressivas e atendem a todas as necessidades dos grupos sociais que as utilizam. Apesar disso, existe ainda muita discriminação de uma língua ou de uma variante. Chamamos essa discriminação de preconceito linguístico. O preconceito linguístico tem origem em alguns mitos sobre a língua. Os mitos são explicações que, mesmo aceitas pelas pessoas, não têm fundamento científico. Por exemplo, há alguns anos, né, e ainda hoje, muita gente pensava que a mulher era menos inteligente que o homem. Uma afirmação sem qualquer fundamento lógico. Existem muitos mitos sobre a nossa língua. O português é muito difícil. As pessoas sem instrução falam tudo errado. O correto é falar assim porque se escreve assim. O português correto é o de Portugal. O brasileiro não sabe falar português. Quem fala errado é burro. Esses são alguns dos mitos da nossa língua portuguesa, tá? Que não, como disse aí, são mitos, não são reais, tá? Essas coisas que foram ditas aí não são reais, tá bom?
Do ponto de vista científico, nenhuma dessas afirmações tem sentido. Assim, não há língua feia ou bonita, fácil ou difícil, inferior ou superior, e etc. Por isso é importante para nós sabermos nos expressar de acordo com a situação, o contexto de uso da língua. Se estou conversando com meus amigos em uma festa, posso ser informal, mas se vou à entrevista de emprego, tenho de ficar atento para me expressar de maneira formal, ou seja, de acordo com a norma culta. É preciso sempre procurar se adequar à situação com quem estou falando, onde estou falando e para quê. Tá? Aí ele fala sobre a questão, pessoal, da situação. Vocês precisam adaptar o discurso de vocês à situação. Tá? Dependendo do local onde vocês estiverem, vai mudar a forma como vocês vão falar. Se atentem a isso aí, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ver os tipos de variações linguísticas, tá? Embora exista a norma culta, quando nos comunicamos por meio de textos verbais, orais ou escritos, comumente utilizamos diferentes variedades linguísticas. Esse uso depende, portanto, das condições sociais, culturais, geográficas, etc., em que nos encontramos. Em outras palavras, ao nos expressarmos verbalmente, consideramos a pessoa com quem interagimos, o local onde estamos, o assunto, a nossa escolaridade, entre outros fatores. O que ele quer dizer aí, novamente, pessoal, é a questão também, o que influencia na forma como a pessoa fala. Por que lá fala sacolé, porque aqui fala picolé? Por que lá fala porta e aqui fala porta? Por que lá fala Guaraná e aqui fala Guaraná? Por quê? O que é que influencia nessa mudança aí? O que é que causa essa mudança, essa variação aí? Muitos aspectos, pessoal. Como eu já tinha até comentado com vocês aqui, aspectos como, por exemplo, aqui no Nordeste, o ar, por ele ser um pouco mais quente, ele faz com que nós usemos mais o nosso nariz para nos comunicarmos. Tá? Não é um mito, isso é verdade. O ar do Nordeste ele é muito quente, então a gente precisa respirar bastante, o que acaba gerando uma interferência nas cordas vocais e na forma de se comunicar. Tá bom? Aqui os exemplos, né, da variação histórica, variação geográfica, que nós já vimos, variação sociocultural, tá? E etc. Vamos analisar essa variação sociocultural novamente. A gente já viu, mas é bom a gente fazer uma leitura dessa parte aqui. Ó. As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como os surfistas, cantores de rap e atletas. Já os jargões estão relacionados a certas profissões, caracterizando um linguajar técnico dos profissionais, como médicos, juristas e economistas. Tá? Então, dependendo da situação, dependendo do local, haverá uma mudança também nessa variação aqui. Como vocês estão vendo aqui, as gírias estão mais relacionadas a grupos sociais. Surfistas, cantores, todos eles têm uma forma única de se comunicar, como se fosse uma comunicação entre eles. Isso é possível também, isso existe em vários locais. Tá? Isso também tem muito a ver com a questão regional. Tá? Um dos aspectos que influencia nisso é a regionalidade. Tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá, falando sobre a variação sociocultural. Então, como eu estava dizendo para vocês, dependendo da região, do grupo social, você vai adquirir alguns tipos de gírias, o que não é especificamente errado, né? Como algumas pessoas falam, não é especificamente errado. Teoricamente, não é. É apenas você saber diferenciar o momento de utilizá-lo, né? Como a gente falou, a variação é situacional. É quando você vai filtrar o momento correto de se expressar. Como você vai se expressar? Se usar uma gíria não é errado. O problema é você saber utilizá-la na hora correta. Aí entra a questão da variação situacional, que a gente vai ver agora. A língua varia também de acordo com a situação comunicativa. Em situações formais, o mais adequado é o registro formal da língua. Mas em situações informais, não, como eu falei para vocês, se tiver uma situação formal, uma entrevista de emprego, talvez uma reunião corporativa, escolar, o ideal é você adotar a forma formal de se comunicar. Mas dependendo também da situação, conversando com seus amigos em um local onde vocês saem para se encontrar, não é necessário que você se expresse utilizando palavras formais. Não vai chegar e falar, vós estáis bem, a perna. Você não vai falar isso.
dependendo da situação, você vai adequar o seu vocábulo, tá bom? Bom, temos atividade na página 48, que eu vou responder aqui com vocês. Um minutinho. Pronto. Se vocês abrirem no livro de vocês, na página 48, primeiro quesito, tá bom? Aí vocês vão ver o seguinte. Primeiro, releia o texto didático, a variação e o preconceito linguístico e analise as afirmações a seguir. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Aí a gente tem aí, letra A. Releia o texto didático, a variação e o preconceito linguístico e analise as afirmações a seguir. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Aí temos aí a letra A, que diz o seguinte. Todas as pessoas falam da mesma forma. Todas as pessoas falam da mesma forma. Letra B, devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa. Letra C, todas as línguas variam. Letra D, não existe apenas uma maneira certa de falar. Letra E, falar certo é falar de acordo com a situação. Letra F, os brasileiros precisam aprender a falar português. Letra G, o português é uma das línguas mais difíceis de aprender. Letra H, o certo é sempre se expressar de acordo com a norma culta. Vamos lá agora, analisando tudo que a gente viu sobre a variação e responder essas perguntas. Letra A, todas as pessoas falam da mesma forma? F, não, nem todo mundo fala da mesma forma. Cada pessoa adota uma forma específica de se comunicar, tá bom? Letra B, devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa? F, falso, tá? Dependendo da situação e da pessoa, vamos mudar a nossa forma de nos expressarmos, tá bom? Letra C, todas as línguas variam, verdade, tá? Até porque cada idioma tem esse fenômeno da variação linguística. Letra D, não existe apenas uma maneira certa de falar, correto também, não existe apenas uma maneira correta de falar, existem várias formas certas de se falar, tá bom? Letra F, os brasileiros precisam aprender a falar português, errado, F, falso. Todos os brasileiros já sabem falar português, a diferença é que eles têm variações. Letra G, o português é uma das línguas mais difíceis de aprender. Falso também, não é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Todas as línguas elas possuem as mesmas características. Em alguns aspectos, sim, é uma das mais difíceis, mas não em geral. E letra H, o certo é sempre se expressar de acordo com a norma culta. Também está errado. Dependendo da situação, você pode utilizar a norma, uma forma mais informal de se comunicar, tá? Não é necessário que você se comunique sempre usando a norma culta, não. Tá bom? Vamos lá agora para o segundo e responder esse segundo aqui, tá bom? Leia a tira a seguir e responda aos questionamentos. Esta é a tira. Deixa eu aumentar aqui, que minha visão aqui já está meio de velho, viu? Professor, porque a gente tem que ir todo santo dia. É simples, João. Zeca, porque você precisa aprender a português. Não estou conseguindo ler, não, tá, gente? Tá um pouco embaçado. Você não precisa ir. Na vontade, você precisa morar aqui. Na verdade, você precisa morar aqui. Professora Norma, porque nós temos que aprender todo esse... eu não estou conseguindo enxergar, tá, gente? Eu vou tentar responder aqui baseado no que eu entendi, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, está um pouco embaçado para mim, como vocês podem perceber, tá? Mas aí no livro de vocês, certamente vocês conseguem, né? Então, vamos lá. Letra A. É necessário frequentar a escola para aprender a falar português? Justifique. Não. Não é necessário você frequentar a escola para aprender português, gente. Você já aprende em português naturalmente, sem nenhum esforço. Desde pequeno, ouvindo, vocês já conseguem ali absorver o idioma. Tá bom? Letra B. Para a professora Norma, Zeca não sabe falar português. De acordo com o que estudamos nesse capítulo, ela está certa? Não, porque ele está se comunicando e ela está o entendendo. Então, é apenas uma questão de variação de língua. Ele sabe sim falar o português, tá? Mas ela acha que falar o português se resume a falar da forma correta, da norma culta.
Letra C. Que variante do português a professora Norma quer quiser que aprenda na escola? Ela quer que aprenda o português padrão, que é a norma culta, né? Que a gente fala norma culta, é utilizando todas as regrinhas gramaticais na ordem correta, na forma correta. Que a gente sabe que não é a única forma de falar o português. Tá bom? Então, gente, ó, hoje a gente fica por aqui, beleza? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo a correção das próximas páginas. Tem muito ainda assunto para a gente ver sobre essa variação linguística, tá? Muitas atividades. Façam a leitura sobre aquele outro texto lá, sobre a variação linguística. Estudem mais sobre esse assunto. Futuramente eu vou mandar os slides para vocês, caso vocês queiram também rever tudo o que foi visto aqui. Tá bom, gente? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Fiquem ligados lá. Também vou mudar a forma como nós atribuímos as atividades para ficar mais fácil para vocês, tá? Vou mudar aqui, fazendo um novo sistema de entrega de atividades, que torna mais fácil para que vocês possam me enviar as atividades e também passar algumas orientações, tá bom, gente? Para que fique mais fácil a correção das atividades, bem como a atribuição de nota de vocês, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Class App, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.